Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A gente vivia em uma situação deplorável. Faltava tudo dentro de casa e para ajudar, o barraco onde morávamos enchia de água e o pouco que tínhamos estragava tudo. A minha mãe, ela tinha problemas com o vício do álcool e por causa disso a gente não conseguia sair do lugar porque ela não conseguia deixar aquela vida e por eu ser só um garotinho não sabia como ajudar. E então a minha infância não foi fácil. Me deixou marcas, cicatrizes que me machucaram, olha, por muito tempo. Mas como tudo na vida passa, todo sentimento e trauma que eu vivi também passou. Bom, eu não cheguei a conhecer o meu pai, porque assim que eu nasci, ele pegou a estrada e desapareceu no mundo. E tudo que eu sei é o que eu ouvia, principalmente depois que a minha mãe tomava uns goles de cachaça. E o ódio dela pelo meu pai nessa hora só aumentava. E apesar da mamãe trabalhar como diarista, a necessidade dentro de casa era enorme, porque o dinheiro que ela recebia era gastado todo nos bares. E muitas vezes ela chegou em casa carregada por homens que eu nem sequer sabia quem era. E sabe de uma coisa? Aquilo me feria por dentro, porque tudo o que eu queria era ter uma mãe como a dos outros garotos. E por causa da bebida e das noites mal dormidas, a minha mãe acabou perdendo as faxinas e raramente aparecia alguma coisa. E com o tempo mais livre e sem dinheiro, passou a se enfiar nas portas dos bares. E quando eu ia para a escola, lá estava ela sentada, conversando fiado com os homens que a enchiam de bebida e a aproveitavam dela. Porque toda vez que a minha mãe voltava para casa, era com as roupas como se tivessem sido tiradas e vestidas de qualquer jeito. E sabe, eu me lembro de uma vez em que eu estava brincando na porta de casa quando a minha mãe chegou com um conhecido. Ela estava embriagada como sempre. Mandou eu deixar o carrinho ali mesmo e ir até a casa daquele conhecido, porque ele tinha um presente para me dar. E eu, sem questionar, fiz o que a minha mãe me pediu. E ao chegar lá, ele falou para que eu me sentasse no sofá e me ofereceu várias coisas para comer. E eu aceitei tudo sem desconfiar de nada. E depois ele se sentou ao meu lado e começou a me acariciar, dizendo que queria me ver mais vezes. Disse que era sozinho, não tinha filhos e ter uma criança por perto fazia toda a diferença. E me prometeu muitos presentes, inclusive naquele dia, antes de eu voltar para casa, ele me deu uma caixa de bombom e falou que aquele era o primeiro presente de muitos que eu iria ganhar. Bom, e assim eu passei a frequentar a casa daquele homem com frequência. E todas as vezes eu saía de lá com um presente. E por ser apenas uma criança, eu não compreendia direito o que eu estava fazendo, porque ele me colocava no colo, me acariciava e depois me mandava tomar banho, fazia questão de me lavar, tocando todas as partes do meu corpo, dizendo que era assim que as crianças deveriam ser banhadas. E aquilo começou a me incomodar, porque além dele me acariciar, ele me obrigou a tocar nas suas partes íntimas.
E um dia eu criei coragem e contei para minha mãe o que estava acontecendo. E em vez dela me ouvir, ela foi me chamar de mentiroso. Disse que eu era igual ao meu pai e me deu foi um tapa tão forte no rosto que a marca ficou ali por alguns dias. E a partir daquele momento, eu perdi completamente a paz. Vivia assustado, sempre com medo, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer instante. E o único lugar onde eu me senti um pouco mais seguro era na escola. Mas mesmo ali, a minha mente não conseguia descansar. Eu não conseguia me concentrar e fui ficando para trás nos estudos. E sabe, a minha professora, a dona Edivânia, percebeu que algo estava errado comigo e começou a puxar conversa, a fazer perguntas, tentando entender mais sobre a minha vida lá em casa. Olha, ela já sabia que a minha mãe bebia e por isso ela tinha uma preocupação ainda maior comigo. Até que um dia eu criei coragem e contei tudo. Falei sobre o amigo da minha mãe, sobre as visitas na casa dele e tudo o que ele fazia comigo. E ela ficou horrorizada com o que ouviu, mas antes de tomar qualquer atitude, quis ter certeza que eu não estava inventando nada. E nos dias que se seguiram, continuou puxando conversa comigo, sempre com uma paciência, tentando me fazer sentir seguro para falar mais. E a cada nova conversa, ela repetia algumas perguntas, observava as minhas reações e eu contava tudo da mesma forma, sem mudar uma palavra. E eu via a preocupação nos olhos dela, o jeito como ela suspirava fundo antes de continuar me ouvindo. E sabe, ela parecia querer encontrar uma brecha, um detalhe que pudesse indicar que aquilo não passava de um mal-entendido, mas não havia engano. E a verdade estava ali, crua e dolorosa, bem na nossa frente. E foi então que ela percebeu que não podia mais fechar os olhos para aquilo. Não podia fingir que nada estava acontecendo e levou o meu caso às autoridades. Ela estava determinada a fazer algo para me tirar daquela situação. E depois que a minha mãe foi presa, a minha professora e o seu Francisco ficaram responsáveis por mim. O marido da dona Edivânia era advogado e cuidou de tudo para que eu pudesse ir morar com eles de uma forma legal. E em pouco tempo eu já fazia parte daquela casa. E sabe de uma coisa? Além deles, havia a Suzy, a filha do casal. Ela era alguns anos mais velha do que eu e no começo a convivência foi estranha, sabe? Ela estava acostumada a ser filha única, a ter o quarto só para ela, a atenção dos pais voltada apenas para suas necessidades. E eu, por outro lado, nunca soube o que era dividir um espaço com alguém que se importava comigo. O meu mundo sempre foi solitário, sem regras fixas, sem uma rotina definida. E de repente fomos jogados um na vida do outro. E a adaptação não foi assim tão imediata. No início havia um certo distanciamento. Eu evitava invadir o espaço dela e ela também não fazia questão de se aproximar. Mas aos poucos isso foi mudando e começamos a cruzar mais vezes pelos corredores, a dividir o sofá na hora da TV e até a esbarrar um no outro na cozinha quando íamos pegar algo para comer. E com o tempo, as barreiras foram se desfazendo. Nossa, a Suzy tinha um jeito mandão. Ela gostava de colocar
ordem nas coisas e no começo aquilo me irritava. Ela corrigia até a minha postura à mesa e implicava com as minhas roupas desleixadas e vivia me lembrando das regras de casa. E o engraçado era que quando um levava bronca, o outro zombava. E sem perceber, criamos um vínculo forte. E ela se tornou uma espécie de irmã mais velha, alguém que me irritava, mas que também se preocupava comigo. E eu, de alguma forma, passei a confiar nela como nunca havia confiado em mais ninguém. Mas como a vida segue o seu curso, logo a Suzy encontrou um namorado. E no início eu não gostava muito da ideia. Talvez por ciúmes ou apenas pelo medo de que as coisas mudassem entre nós. Mas ela estava feliz e isso era o que importava. E o namoro ficou sério e aos 18 anos ela se casou. E não demorou muito para que ela e o marido se mudassem para uma outra cidade. E a casa ficou diferente assim, sem ela por perto. Bom, e apesar da distância, nunca deixamos de nos falar. Sempre arrumávamos um jeito de manter contato, assim, seja pelo telefone ou por mensagens. E nos feriados e nas férias eu fazia questão de visitar a minha irmã. E quando não era possível, ela dava um jeito de vir até nós. E mesmo depois de ter passado por diversos psicólogos e tentar entender o que se passava comigo, havia uma grande dúvida dentro de mim, porque eu não conseguia me envolver com garotas da maneira que eu achava que deveria. E isso me deixou perdido por um bom tempo, porque eu cheguei até a pensar que o problema era que eu gostava de rapazes. E então eu decidi me aventurar nesse mundo. Eu fui a um barzinho GLS, conversei com alguns rapazes, trocamos número de telefones e até um deles me chamou para sair. E eu aceitei. E durante o tempo que passamos juntos, eu comecei a achar que talvez eu estivesse apaixonado. E foi uma loucura dentro de mim, sabe? Mas quando ele tentou me beijar, a sensação foi estranha e algo dentro de mim não permitiu. Eu senti o perfume dele, o calor da sua respiração aqui perto do meu pescoço, e naquele momento algo dentro de mim travou e eu descobri que eu não era gay. Olha, eu deixei o tempo seguir assim, sem pressa, sem tentar apressar as coisas ou encontrar respostas rápidas para as minhas dúvidas. E parei de me pressionar, sabe? Deixando as incertezas de lado e me permitindo simplesmente viver. Eu não busquei mais entender tudo de uma vez. E foi nesse espaço de tempo, assim, com calma e aceitação, que um dia eu conheci a Rosana. Ela era uma colega de curso, alguém que parecia simples e tranquila, mas ao mesmo tempo cheia de vida. E sabe, a primeira vez que eu a vi, ela estava rindo e aquele riso que me chamou a atenção. Ela era leve, autêntica e de alguma forma isso fez com que eu me sentisse mais à vontade ao seu lado. E com o tempo começamos a conversar mais, a trocar ideias sobre matérias, sobre a vida, e as conversas fluíam naturalmente. E com isso, a conexão entre a gente cresceu. Não foi algo forçado, sim, nem esperado. Eu estava finalmente em paz comigo mesmo. E por isso, eu pude enxergar a Rosana de uma forma sincera, sem pressa de definir o que eu sentia. Foi algo que aconteceu assim, de uma forma tranquila, e quando eu percebi, já estava completamente envolvido por ela e ela por mim. Namoramos 2 anos e nos casamos. Com a Rosana,
Eu tive 4 meninos e cada um deles trouxe uma alegria única para as nossas vidas, porque ser pai foi uma experiência que eu não esperava, mas que se encaixou de uma maneira tão natural que parecia que eu sempre soube que era ser um. E a responsabilidade de ser pai foi algo que me transformou. Olha, eu me tornei professor e, de certa forma, eu segui os passos da minha mãe adotiva. Assim como ela fez comigo, eu tento estar presente, prestar atenção nos meus alunos, conversar com eles, entender o que eles estão passando e tentar trazê-los mais para perto. Eu aprendi a importância de ouvir, de observar, de ser uma figura confiável e muitas vezes os alunos não precisam apenas de conteúdo, mas de alguém que se importa com o que eles estão vivendo fora da sala de aula. Bom, o homem que abusou de mim acabou morrendo na prisão. E a minha mãe? A minha mãe, após sair da cadeia, passou por alguns tratamentos psicológicos, mas infelizmente ela não conseguiu vencer o vício. E com o tempo, ela faleceu devido a uma série de problemas de saúde causados pelo álcool e pela vida que levou. E sabe de uma coisa? Eu vejo muitas das minhas experiências refletidas nos meus alunos. Eu sei como a vida pode ser difícil para quem está em situação vulnerável. E sei também como uma palavra de apoio, um gesto de confiança pode fazer toda a diferença. E então eu tento ser essa pessoa para eles. Como a minha mãe adotiva fez por mim, eu faço por outros. Porque no fundo, todos merecem a chance de ter alguém que acredite neles.